Teu poder,
recebendo o nosso dízimo e ofertas. Glória a Deus. Gostaria de estar apresentando os visitantes desta noite. Eu peço que se coloquem de pé Elenir, Maria, Priscila e Francis Marais. Como o nosso apóstolo tem nos ensinado, não se assustem, tá? Não é com alegria nem com felicidade que a igreja recebe vocês aqui nesta noite, mas é com amor, porque o amor é o único dom que vai subir conosco para a glória, amém? Então que vocês venham ser amadas, mais que amadas do Pai nesta noite, amém? Vocês venham ser abraçadas por toda a igreja, que vocês venham se sentir
sentir acolhidas aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu peço que a igreja se coloque de pé e no 3 a gente venha estar recebendo elas, Pai. 1, 2, 3. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Pode se sentar. Gostaria agora de estar dando uma oportunidade à pastora Maria e em seguida as irmãs vai estar adorando o Senhor, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Como é gratificante, como é maravilhoso estarmos na presença do Pai. Independente de como foi o dia, cada um venceu e estamos aqui, não é verdade? Aqueles que não pôde estar aqui, creio que vai colocar a oportunidade para cada um estar na próxima vez. Mas vai estar aqui, quem realmente vai precisar, vai receber a fatia do bolo, vai receber a palavra do Senhor, vai sair daqui fortalecida pela palavra dele. Porque se cada um está aqui, é porque precisa. E quando eu recebi a oportunidade, a senhora Maria se vai com a oportunidade, treme as pernas, treme, dá dor de barriga, dá tudo, irmãs, dá tudo. Aí eu falei, Senhor, mas eu não quero jamais falar nada da carne, mas sim do Espírito Santo. Então o Senhor ministra para mim o que o Senhor quer que eu fale para a igreja. Mas primeiramente, o que eu aprendi, quando a gente tem a oportunidade, a gente não pode passar também muito, porque o principal é a palavra. E eu creio que a palavra vai vir grandemente aos nossos corações, a gente vai sair daqui fortalecido com a certeza de vitória. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração foi em Jeremias. Nem precisa estar abrindo para a gente não prolongar as horas. Jeremias 33:3 fala: clama a mim. Só um minutinho, glória a Deus, aleluia. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, irmãs, o que eu quero dizer para vocês, hoje vocês podem ter chegado aqui triste, desanimado, até chorar. Às vezes está com problemas e situações do dia a dia, você não vê solução. Você pode ter alguém com problema, com alguma enfermidade, alguém com uma dificuldade que você também não consegue ajudar, mas você está no lugar, no melhor lugar, que é clame a Ele. Se você clamar a Ele, se inclinar de todo o coração e não duvide, porque não adianta você clamar e duvidar ao mesmo tempo. Mas será que vai acontecer? Então que vocês saiam daqui, clame ao Senhor, e eu creio, irmãs, que vocês vão sair daqui com a certeza de vitória, porque Ele vai responder, porque Ele é Deus maravilhoso e vivo. Então que você saia daqui hoje com a certeza de vitória, e Ele já estará falando com vocês ainda esta noite, amém? Eu agradeço essa oportunidade que Deus me deu. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor.
gostaria já de estar chamando a Bispa Rose para subir pregação feminina. A preleitora da noite, Adriana Franco, também pode estar subindo já. E a Leila vai estar com a oportunidade de restaurando pela preleitora da noite. Amém? Amada igreja, boa paz do Senhor. Amém. Todos para ficar de pé, para orar com o Senhor. Querido Pai amado, Senhor, serve, Senhor, conforme o seu querer. Não conhece, Senhor, não conhece, Senhor, está todas as coisas. Abençoe, Senhor, ela, Senhor, junta, Senhor, para ela casar com nós, Senhor, Senhor, conhece, o nosso coração. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Deixa eu te agradecer. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Muito feliz de voltar a essa casa. Já faz um tempo. A última vez que eu vim aqui, estava em crise. Estava vendo greve no estudo dele. Agora piorou um pouquinho, né? Mas Deus é nas nossas vidas, amém? Eu louvo a Deus pela missa, pelo apóstolo. Obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei e vi algumas mulheres que eu já conheço. Eu me alegrei porque eu pensei assim, tão firme. Porque tem igrejas que a gente vai, fica um tempo sem ir, e quando a gente volta, mudou tudo. São rostos diferentes e aí a gente fica pensando onde eles estão, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Irmãs, hoje eu trouxe uma palavra para vocês, para os irmãos também que estão aqui conosco esta noite. Eu achei o tema da noite muito forte, mas em cima desse tema, eu vou contar uma história para vocês hoje. O tema da noite está em Colossenses 3, 2. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Agora nós vamos lá para Gênesis 38. Gênesis é o primeiro da Bíblia, né? 38, Judá e Tamar. Amém? Amém, irmãs? Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Hira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou o seu nome E tornou a conceber e deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, o seu nome era Tamar. Até aqui, irmãos, podem se sentar. Irmãos, lá em Colossenses, Paulo está falando sobre viver as coisas do alto e não as coisas da terra. Nós estamos passando por uma situação, por um período de tribulações. Nós estamos passando por um momento difícil. Agora eu pergunto a vocês, eu perguntei esses dias para algumas pessoas, se nós estivéssemos infectados, estivéssemos dentro de uma UTI, numa situação grave,
você com você, você seria salvo? Você seria salva? Se os médicos tivessem desenganado você teria na sua consciência que você acordaria e iria para a glória? Então nós somos diferentes. Nós somos um povo diferente dos ímpios, daqueles que não servem a Deus, ao nosso Deus. Na nossa vida as coisas são diferentes. E essa noite eu vim aqui para falar de uma mulher que ela viveu a vida dela olhando para as coisas do alto. Uma mulher que passou por dificuldades e por lutas, que a vida não foi fácil. E eu sei que essa noite eu estou diante de mulheres que passam por muitas situações. Tem aqui o meu esposo, tem alguns varões ali, que também sabem que não é fácil. Grande é a luta, mas nós crentes temos a certeza da vitória. A nossa certeza é diferente daquele que não serve a este Deus, porque a nossa certeza é que o final das coisas será melhor que o início. Então eu vim aqui para falar para vocês essa noite sobre Tamar, uma mulher que Deus disse que nasceu para ficar em pé. E esta noite eu estou diante de pessoas que nasceram para ficar em pé, independente da situação que estejam vivendo, independente do cenário atual. Então eu vou contar para vocês essa história com um pouquinho de detalhes. Aqui Judá, quem é esse Judá? Judá era irmão de José, José que virou governador do Egito, mas até que ele virasse governador, Judá, o pai deles tinha 12 filhos e uma filha, Diná. E essas pessoas todas dentro da mesma casa. Já imaginou uma casa que tem 12 homens e uma mulher? Difícil, né? E José, ele era o mais sério, o mais centrado, o mais focado nas coisas do alto. Já o seu irmão Benjamim, que era irmão por parte de pai e de mãe, os outros eram irmãos apenas por parte de pai. Ele era um menino mais sensível e Diná era mais amiga de José. E tudo que acontecia dentro daquela casa de errado, José ia e contava para o seu pai: olha, aconteceu isso, isso, isso. Então nós devemos imaginar que diante de uma situação dessa, ele não era muito querido pelos irmãos, né? Porque os irmãos aprontavam e ele era o dedo duro, era aquele que ia lá e contava tudo que havia acontecido. Jacó tinha 4 mulheres dentro de casa, 4 esposas, Raquel, Lia, Bila e Zilpa. 4 mulheres, mãe dessa turma toda, e cada uma criava o seu filho do jeito que queria. Uma não era igual à outra. Dentro da nossa casa, se você tem filhos, você sabe que um não é igual ao outro, é diferente. Mesmo sendo você a mãe e tendo uma criação, você cria todo mundo do mesmo jeito, mas um não é igual ao outro. Sempre existe diferença. E a mãe de José falava: José, eu demorei para ter você, filho. Você é uma promessa do Senhor para a minha vida. Eu demorei para gerar. Então você é diferente dos outros. Você é diferente. E verdadeiramente José era diferente. Numa manhã, os seus irmãos estavam no campo, algum dos seus irmãos, e o pai disse para José: vai até lá, dá uma olhada nos seus irmãos, volta e me diz como eles estão. Então José vai. Quando José está chegando, Judá, esse Judá aqui que eu li para vocês, vê José chegando e fala para os que estão lá: José, ele apronta tanto com a gente, ele não nos dá paz. Então tem uma cisterna ali, um poço que não tem água. Vamos jogar José lá dentro e deixar ele lá. Aí os irmãos concordam com a ideia dele. Só que eles jogam ele lá naquela cisterna sem água. Estavam descendo, passando por ali, os mercadores ismaelitas, da descendência de Ismael, que está lá atrás na história. Então Judá fala: não, peraí, se eles estão vindo, eu vou lucrar com José. José, ele deda tanta gente, ele apronta tanto, que morrer para ele é satisfatório. Então nós vamos fazer negócio com ele.
E conforme os mercadores iam se aproximando, ele chamou e falou assim: olha, nós temos aqui um irmão que nós queremos dar ele para vocês podem matar eles. E os mercadores dizem assim: matar o seu irmão? Não, nós não vamos matar. Nós estamos vindo de um lugar que se chama Gileade. Gileade é o azeite mais puro que existe. É um azeite que nos faz sentir assim. Se você veio para a igreja com atribulada, sobrecarregada, esta noite você está em Gileade, porque você vai receber de um bálsamo, que você vai sair daqui em paz, que você vai sair daqui aonde você vai notar que os seus problemas são pequenos, embora aos seus olhos não pareçam. Você pode estar vivendo uma situação de tribulação, mas quem vem de Gileade com vontade de matar, chega para a paz, sai para a paz. Então esses mercadores disseram assim: não, nós estamos vindo de Gileade, matar o seu irmão, nós não vamos. Ah, então vocês podem pegar o meu irmão e tirar uma tira de couro das costas. Isso era feito com quem era escravo, porque aí as pessoas vão olhar para ele e vão ver que ele é escravo. Não, fazer judiação? Não, nós estamos em paz, porque nós estamos vindo de Gileade. Aí eles disseram assim: vocês podem pegar o meu irmão e colocar no lugar de um cavalo, para que ele leve a carga, o peso. E aí os mercadores dizem assim: não, fazer judiação com ele, esse horário, embaixo do sol? Não, nós estamos em paz. Nós estamos vindo de Gileade. Gileade é lugar onde Deus muda a atmosfera. Tudo aquilo que estava dando errado começa a dar certo hoje. Muitas vezes quem está embaixo vai para cima. Pessoas que estão em cima vão para baixo. Gileade é lugar de paz, de transformação. Você saiu esta noite da sua casa para vir para um lugar de transformação. Você saiu da sua casa para vir para um lugar de paz. Um lugar onde o mundo pode estar virado. Um lugar onde o mundo pode estar atribulado. Mas você sai daqui hoje com este azeite de Gileade, levando dentro de si a paz, independente do cenário atual. E esses mercadores disseram assim: se nós não estivéssemos vindo de Gileade, quem ia morrer era você, Judá. Mas por quê? Porque a nossa descendência, se vocês começarem a ler Gênesis, aqui fala sobre isso. Nós somos ismaelitas, descendência de Ismael. Quem era Ismael na Bíblia? Era filha de Agar, a escrava, aonde Sara mandou ela e o menino. Ele era um menino de 12 anos. Põe ele para fora, põe ele no deserto. Mas Senhor, Abraão dizia: mas Senhor, ele vai morrer, ele é meu sangue, eu o amo. Põe ele para fora, põe ele no deserto. Com 12 anos, aquela mulher foi colocada para fora com um filho pequeno. Imagina a situação dessa mulher, né? Então tem gente que vai para o deserto e fala assim: pronto, agora eu vou morrer. Mas deserto não é lugar de matar ninguém. Muitas das vezes é necessário. E vou dizer para vocês, crente qualquer um, todos vão passar pelo deserto. Se Moisés passou, quem somos nós para achar que não vamos passar? Quem somos nós para achar que Deus não vai nos treinar no deserto? Tem pessoas que acham que o deserto é lugar de morte. O deserto não é lugar de morte. Porque quando aquele menino foi colocado para fora, ele no deserto, ele tornou-se flecheiro. Ele deu início a uma descendência de riquezas. Ele foi até o porto de Esongebre, que existe até hoje, que é um porto riquíssimo. Esse menino foi no velório do seu pai, carregado de ouro, prata, pedras preciosas. O deserto deu a ele riquezas, tanto materiais quanto riquezas espirituais. Ele tornou-se forte no deserto. Então o deserto não mata crente. Se você está vivendo esta situação hoje, fique sabendo que o deserto tem dia para começar, mas tem dia para terminar.
O deserto fará de você uma pessoa mais forte. O deserto fará você não chorar hoje pelo que te fez chorar há 1, 2 anos atrás. O deserto está preparando você para receber o ouro de Deus. Então o deserto não foi feito para matar ninguém. No deserto nós somos lapidados, treinados, choramos, sofremos e gememos. E no deserto, muitas das vezes, achamos que aquilo não vai passar e que aquilo virá contra a nossa vida para nos matar. Mas pode ter certeza que não mata. Deserto não mata crente. Deserto faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, mais preparada para as pancadas. Quando você receber uma pancada, aquilo não te fará cair mais, aquilo te deixará em pé. Deus está tratando com pessoas esta noite que se encontram no deserto. Pessoas que já estão cansadas. Pessoas que disseram, parece que para mim não tem mudança. Porque entra ano, sai ano e a história não muda. Mas quando aquele menino que foi colocado para fora com 12 anos, voltou no enterro do seu pai, voltou um homem. E perguntaram para ele assim, você não morreu no deserto? Ele falou, não, porque Deus estava comigo. Quando nós temos Deus, a diferença é essa. Então esses ismaelitas que estavam vindo de Gileade, é a descendência de Ismael, aquele que havia sido colocado para fora. Era essa descendência que estava ali. Então eles podiam estar sentindo mágoa, eles podiam estar sentindo raiva, porque o bisavô havia colocado Ismael para fora. Mas como eles estavam vindo de Gileade, eles tinham sido curados. Porque a mágoa faz com que a sua vida fique parada. A mágoa faz com que a sua vida não ande. Você tem raiva, você tem mágoa, e a pessoa que você sente mágoa ou raiva, muitas das vezes nem lembra da sua existência, e você fica se martirizando com aquilo. Então eu digo para você, nada melhor do que o bálsamo, do que o azeite de Gileade. Porque quando somos curados, quando somos restaurados, a nossa vida é transformada. A nossa vida é mudada e as coisas começam a acontecer. Nós temos ido para muitas igrejas pregar, mas nós estamos numa igreja. E aí tem pessoas lá que não perdoam, que não liberam o perdão. E todas as vezes que ora, aquela pessoa se manifesta com castas de demônio. Por quê? E a gente ora, mas fala assim, a oração não surte efeito. Não, irmãos. A mágoa faz com que o inimigo entre, que o inimigo trabalhe na mente daquela pessoa e faz com que tudo fique parado. Então esta noite você veio para a decisão, você veio para que este azeite seja derramado sobre a sua cabeça, sobre o teu coração, sobre a sua vida. E da maneira que você entrou aqui esta noite, você não sai. Você sai daqui curado, restaurado. A mágoa fica, você não leva ela de volta. Você verá as mudanças. Talvez tenham pessoas aqui que digam assim, mas eu não fui o culpado, eu não fui a culpada, independente de quem errou. Perdoe você, porque o crente é você. Então esses mercadores falaram para ajudar. Então se nós não tivéssemos perdoados, quem ia morrer era você. E eles aceitaram comprar o José. Eles perguntaram quem era. Ele disse, é o nosso irmão. É o penúltimo dos irmãos. Ele está aí, ó, leva. E eles compraram José por 20 moedas de prata. E aí vocês conhecem a história de José. Se ele não tivesse passado por isso, que aos nossos olhos é terrível, ele jamais teria se tornado quem ele foi. Jamais ele teria sentado naquela cadeira de governador. Então muitas das vezes situações difíceis vêm à nossa vida, vêm ao nosso encontro, e nós achamos que estamos sendo punidos, e nem sempre é isso. É Deus nos preparando para que lá na frente nós possamos sentar na cadeira que o Senhor tem para nós, irmãos e irmãs. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Verdadeiramente é muito difícil mesmo entender o trabalhar de Deus. Então eles levaram. E aí, o que aconteceu? Veio um dos irmãos,
viu que José não estava dentro da cisterna, esperou até o entardecer, viu que ele não aparecia, rasgou as vestes, sentou nas cinzas, começou a chorar, pranteou e falou assim: nosso irmão morreu. Alguma besta fera comeu o José. Olha, Judá, vendo o irmão chorando, com as moedas no bolso, não falou: não, eu vendi ele, tá tudo bem. Não, viu, foram até o seu pai dar esta notícia. Pegaram a túnica que o seu pai havia feito para José. Esta túnica era de manga comprida, 12 cores. As cores se multiplicavam entre si. As cores da túnica só tinha no véu do templo. Esta túnica era única, exclusiva para José. Eles molharam a túnica com sangue de um animal. Levaram a túnica ensanguentada para o seu pai e falaram: olha, pai, uma besta fera comeu José. Jacó pranteou, rasgou as vestes, se jogou na cinza. E eu imagino que ele deva ter ficado arrasado, porque era o filho da velhice, o filho do coração. Judá, vendo isso, com as moedas no bolso, não falou nada, continuou do mesmo jeito. Ele viu seus irmãos chorando, ele viu seu pai se acabando, mas ele não abriu a boca. E Deus lá do céu olhando e falando assim: não tem problema, Judá, o maior auditor da história sou eu, e eu vou te pegar ali na curva, porque você, irmão, nós temos liberdade para fazer o que nós quisermos. A palavra diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Mas o maior auditor da história, da humanidade, está vendo. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas Ele está vendo tudo. Então, irmãos, irmãs, nós devemos ter vigilância, sim. Não diz orar e vigiar, não diz só orar, ou não diz só vigiar, diz orar e vigiar. Uma coisa complementa a outra. É oração, orar e ação. Então o que aconteceu? Ele pegou essas moedas, foi para a casa do seu amigo que estava no caminho, Hira. Hira quer dizer sorriso largo, a pessoa que sorri fácil. E aí, chegando lá, Hira falou para ele: eu fiquei sabendo que José morreu. Eu fiquei sabendo que o seu pai e o seu irmão estão em trauma pela morte de José. Ele, com as moedas no bolso, com a venda, não disse nada, continuou do mesmo jeito. Disse: é verdade, eles estão em trauma pela morte de José. E nesse mesmo dia estava lá na casa deste amigo dele uma mulher chamada Suá. E ele olhou aquela mulher e perguntou para Hira: quem é essa mulher que está aqui? Ela é muito linda, eu gostaria de me casar com ela. Naquele tempo era assim que casava, era diferente, não namorava, era tudo muito diferente do que é hoje, né, irmãos? Então ele foi falar com esta mulher. Ele se apresentou, ele falou: olha, eu sou Judá e eu queria saber quem é você. Ela falou: mas eu não sou como você, eu não sirvo ao Deus que você serve. Se você quer casar comigo, antes tem algumas coisas que tem que ser ditas, que tem que ficar claras. O meu nome é Suá. O meu nome em hebraico significa depressão extrema. Ele falou: e o meu nome é Judá. E o meu nome significa louvor. Quando o louvor casa com a depressão, fica tudo certo. Ela disse: tem mais uma coisa. Eu fui consagrada a Baal. Quando minha mãe estava grávida, ela tomou banho de sangue e me consagrou a Baal. Baal era um demônio. Ele falou: não tem problema, irmã, eu caso assim mesmo. A terceira coisa, ela falou: se nós tivermos filhos, se eu gerar, a semente do meu ventre será de Baal, porque eu fui consagrada a Baal e os meus filhos, minha descendência também será. Imagina, né, um hebreu falando: não tem problema, irmã, consagra os nossos filhos ao demônio, sem problema. E ela perguntou para ele a quarta coisa. Ela falou: pode miscigenar, pode misturar a raça, hebreu casa com cananeu, porque ela era mulher cananeia. Ele falou assim: pode. Não podia vender, irmão, mas ele vendeu. Não podia mentir, mas ele mentiu.
O que era casar, né, irmãos? Misturar a raça, né? E casaram. E aí a vida deles foi próspera por um tempo. Ele era fazendeiro, o gado estava dando leite, as ovelhas estavam dando lã, ele estava próspero. E aí essa mulher teve o primeiro filho. O nome desse filho, como eu li para vocês, era Er. Er significa vigilância. Passou-se o tempo, ela teve o segundo filho, Onã, que significa liberdade conquistada. Passou mais um tempo, esta mulher teve o terceiro filho, Selá, que significa paz abundante ou abundante paz. Tiveram 3 filhos, a vida estava próspera, ele amava aquela mulher, estava tudo bem. Então ele vai mais uma vez à casa do seu amigo Hira. Quando ele chega lá, tinha uma moça lá, uma moça muito bonita. E ele pergunta para Hira: quem é essa moça que está aí, Hira? E ele diz: mas você vai largar da sua mulher? Ele falou: não, eu amo minha mulher. É para o meu filho mais velho, o primogênito, se casar. O nome dela é Tamar. Esta Tamar que eu li para vocês. Então ele vai conversar com esta moça, pergunta para ela: você já está comprometida com alguém? Você já está prometida para alguém? Ela diz: não, não estou, porque eu tenho um filho e eu gostaria que o meu filho se casasse com você. Ela diz assim: só que tem algumas coisas a meu respeito que o senhor tem que saber antes de casar. Como a mulher dele havia dito para ele, Tamar também disse: antes de casar com seu filho, meu nome é Tamar. Para o senhor que não me conhece, só é Palmeira. E se eu te conhecesse? Se o senhor me conhecesse, seria nascida para ficar de pé, nascida para ficar ereta, para ficar em pé. Eu estou diante esta noite de mulheres Tamares que nasceram para ficar em pé. Aí entra a parte, vou lá em Colossenses, a parte de que tudo é voltado para o alto. Aí ela contou a história para ele. Ela falou: olha a diferença. Ela falou: a minha mãe estava grávida e o Senhor apareceu para minha mãe em sonho e disse: você vai gerar, você já está grávida de uma menina, e o nome desta menina será Tamar, nascida para ficar em pé. Porque vão tentar fazer de tudo para derrubar Tamar. Vão fazer de tudo para vê-la no chão. Vão fazer de tudo para envergonhar Tamar. Tudo eles vão fazer. Mas a promessa para a vida desta mulher é nascida para ficar em pé. Independente do que esteja acontecendo, estou aqui hoje diante de mulheres que nasceram para ficar em pé. É promessa do Senhor para as nossas vidas. Aí você diz: mas o meu cenário não condiz com aquilo que a senhora está dizendo. E quem é que disse que o Senhor precisa de um cenário favorável? Quem foi que disse que o Senhor precisa que a casa esteja tudo direitinho para que Ele opere os seus milagres? O que nós precisamos é que o nosso templo, a nossa casa, que é a habitação, que é a morada do Espírito Santo, esteja em ordem, para que o Senhor opere os seus milagres, para que o Senhor entregue a sua promessa. Tem pessoas que dizem: pastor, eu estou na igreja, não falta nenhum culto, pastor, mas não acontece. Aí diz assim: eu dou glória a Deus, eu dou aleluia. Eu pergunto: você obedece? Você obedece? Porque o segredo, irmãos, não é só o glória a Deus e o aleluia. O segredo está na obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E obedecer muitas das vezes não é fácil, porque nós queremos fazer de um jeito, nós queremos ir para um lugar, nós fazemos planos, mas na vida do crente, quem é que dá a última palavra? Quem é que dá a última palavra na sua vida, na minha vida?
Quantas vezes você fez planos e aquilo que você planejou não aconteceu? Será que Tamar havia feito este plano? Eu vou continuar contando a história para que vocês pensem nisso. Aí ela disse: se a sua casa for mal, sua casa morre. Se o seu filho for mal, seu filho morre. Se o senhor for mal, o senhor morre. Porque eu tenho promessa. Eu nasci para ficar em pé. E aí ele falou: não, nós não queremos fazer mal para você. Nós estamos do seu lado. E ela perguntou: seu filho é bom? Irmãos, que pai ou mãe vai falar que o filho não é bom? Qual é o pai ou qual é a mãe que vai falar: ai, não é muito não? Claro que não, nós vamos dizer: é o melhor que existe. É o mais bonito, é a mais linda, é o mais inteligente. Louva, toca, faz tudo na igreja. É uma bênção. Depois que você vai morar, você descobre. Por isso existe uma fase na vida do crente pequenininha, chamada namoro. Para que você conheça, né? Então ela falou: eu aceito casar com seu filho. Casou com o primeiro filho, que significava vigilância. Quer dizer, ela começou vigiando, né? Casou com só que era profano. Ele fazia coisas que não agradavam ao Senhor. E o maior auditor estava olhando. Ele falou: esse aí não vai deixar Tamar chegar ao objetivo que eu tenho para a vida dela. Ele não vai deixar que as promessas que eu tenho para ela se cumpram. Então, sabe o que aconteceu? Morreu. Deus matou E aí, ela chegou para o seu sogro e falou assim: olha, tá vendo? Deus levou E o pior não é isso. O pior é que eu não gerei. Eu não fiquei grávida. Porque era assim: se a mulher não estivesse grávida e ficasse viúva, ela teria que mendigar no final da vida. Ela não poderia ter direito à herança. Então ela falou para o seu sogro: o senhor me ajuda? Ele falou: o que você quer que eu faça? Ele deu uma que não sabia. Ela disse: eu tenho direito ao casamento levirato. E o que é isso? O casamento levirato era assim: morreu o primeiro filho, tinha o segundo filho. Ela poderia casar-se com o segundo filho. Esta criança que fosse gerada deste casamento era como se fosse filho do falecido. Então esta criança tinha direito à herança. Se esta criança fosse mulher, não tinha direito à herança. Se essa criança tivesse algum tipo de deficiência, não tinha direito à herança. Era desse jeito que funcionava. Então ela pediu o casamento levirato. Aí ele não gostou muito, mas ele falou: tá bom, então você vai casar com meu segundo filho. Você vai casar com meu segundo filho. Então, o primeiro morreu, voltou, era né? Aí ela casou-se com o segundo filho, que era liberdade conquistada. Então, começou vigiando, perdeu a liberdade, né? Porque teve que casar com ela. Ele teve que casar com ela. Não é que ele queria. Neste caso, ele não teve escolha. Ele casou-se com ela. Só que ele era pior do que o irmão. Ele era pior. Ele sabia o que significava se ela ficasse grávida. Está escrito aqui, se vocês lerem mais à frente: ele derramava a semente no chão para que ela não ficasse grávida. Então o auditor, que é Deus, estava vendo e falou: você também vai atrapalhar minha serva de chegar onde eu quero que ela chegue? O que Deus fez? Matou o segundo filho de Judá. Ficou viúva 2 vezes. Aí o Judá chegou para ela e falou: escuta, irmão, você é uma espécie de viúva negra. Você mata a minha descendência, tudo. Ela falou: eu tenho culpa se a sua casa é profana? Porque, irmãos, com Deus não adianta nós fingirmos ser algo que não somos. Não adianta nós usarmos máscara para o Senhor. Porque o Senhor vê o que o homem não vê. Nós vemos o que está por fora, mas o Senhor vê o que está por dentro. O Senhor sabe aquilo que está dentro dos nossos corações.
O Senhor sabe aquilo que está no nosso pensamento. O Senhor conhece a nossa intenção. Então eu pergunto para você, quem o crente engana? Você pode me enganar a pastora, enganar o apóstolo, mas Deus jamais, irmãos. Por que é que Deus tirou 2 maridos do caminho dessa mulher? Porque Deus estava vendo a intenção que eles tinham com ela e não era uma intenção sincera, reta, diante do Senhor. Então ela falou para o seu sogro: eu quero o casamento levirato de novo. Ele falou: mas o meu filho é menor de idade, irmã, não posso dar ele para casar com você, ele é menor. Aí ele falou: então vamos fazer o seguinte, vamos esperar ele atingir a maioridade e você casa com o Selá, que é a paz. Olha para vocês verem, irmãos. Começou vigiando, perdeu a liberdade conquistada e agora estava prestes a perder a paz. Olha essa frase, com a descendência de Judá. Começou vigiando, perdeu a liberdade conquistada e estava prestes a perder a paz. É muito sério, não é? E aí ela falou: então tá, eu vou me vestir com as vestes da viuvez e vou aguardar. E ele ainda falou: volta para casa do seu pai. Ela falou: não posso, porque você só pode me devolver para o meu pai se ele fosse sacerdote. Meu pai não é sacerdote. Existiam tantas leis naquele tempo a serem cumpridas. Não era bagunçado. Hoje é um pouquinho bagunçado, né, irmãos? Naquele tempo não era, não. Então ela foi para a casa do seu pai para esperar que o filho, que era o mais novo, completasse 18 anos para que eles se casassem. Acontece que nesse tempo Deus matou a esposa de Judá. Ela morreu. Morreu o primeiro filho, morreu o segundo filho, agora morreu a mãe, morreu a esposa de Judá. Eu pergunto, quantas pessoas mais terão que morrer? Tem pessoas que são resistentes, tem pessoas que são resilientes em não cumprir aquilo que o Senhor tem para a vida delas. E muitas das vezes a consequência realmente é essa. Vou contar rapidamente para vocês. Tem uma obreira lá conosco na nossa igreja. Essa irmã mora num prédio e tinha um homem com más intenções com ela. Ela é viúva e ela tem 2 filhos grandes. E esse homem perseguia esta irmã. E ela fez um voto. Era a campanha de 12 dias de janeiro. E esta irmã, numa quarta-feira, ela fez um voto sem poder. Ela fez. E o pastor desceu do altar e falou assim: olha, eu vi que a senhora fez um voto sem poder. Não é que ele viu ela fazendo o voto. Deus mostrou para ele que ela havia feito um voto sem poder. E que por causa daquilo Deus ia honrar muito ela. E que Deus estava livrando ela da mão do homem, da garra do demônio, do inimigo. E esta moça foi embora. Passaram-se 2 sábados. E este homem, que era um tormento com esta irmã, desapareceu. 3 dias desaparecido, a família ficou preocupada, ele morava sozinho, foram lá. O homem estava morto. Deus mata? Precisar, mata. Pastora, você veio aqui para falar que Deus vai matar alguém? Não é isto. É que as coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus não são de qualquer jeito. Uma mulher que tinha uma promessa de ficar em pé. Olha a tribulação toda que essa mulher passou. Então Judá ficou viúvo e ficou triste, porque ele amava a esposa. Ficou arrasado. Aí ele, que nunca tinha falado isso, falou assim: eu vou subir, eu vou até a casa de Hira e depois eu vou ajudar os pastores a tosquearem as ovelhas, a tirar a lã das ovelhas. Eu não estou bem. E foi para a casa de Hira. Quando chegou lá, e ele colocou o lenço da viuvez. Eles faziam isso. Quando o homem ficava, a mulher colocava as vestes e o homem colocava o lenço da viuvez. Então, irmãos, diante de tudo isso, que ele estava arrasado, já tinha perdido 2 filhos e agora a mulher só tinha um filho, né? Que estava prestes a casar com Tamar. Na cabeça dele, ele já tinha medo que não desse certo. Insegurança, né? Então Hira falou: olha, fica um pouquinho aqui que eu já volto. Olha que amigo esse. Ele foi até Tamar e falou assim: você sabia que Judá ficou viúvo? Não sabia. E você sabia que o filho mais novo dele, que ele prometeu para você, já está namorando com outra?
Ele já deu o filho dele para namorar com outra mulher que não é você? Então ela se levantou, falou assim: hoje eu vou buscar o que é meu. Hoje eu vou buscar o que é meu. Hoje você saiu da sua casa para vir aqui buscar o que é seu. Porque você nasceu para ficar em pé. Você não nasceu para ficar do jeito que você está, na situação que você está vivendo. Você saiu de lá e veio até aqui para sair daqui levando dentro de si o bálsamo de Gileade. Você está aqui esta noite para sair daqui diferente de quando você chegou. Talvez tenham mulheres aqui que não estejam em pé, diante das situações que estão enfrentando, diante das dificuldades que estão passando, das lutas de todas as espécies, seja com o marido, seja com os filhos, seja com o vizinho, seja no trabalho, não importa onde seja, de que maneira seja. A promessa é que você nasceu para ficar em pé. Então Tamar se levantou, tirou aquela roupa, as vestes da viuvez, colocou um vestido de noiva. Por quê, pastora? Porque vocês vão ler lá na frente, é muito comprido, por isso que eu não li tudo, irmãos, porque fica cansativo. Está dizendo que as mulheres, não as mulheres hebreias, como nós somos como as mulheres hebreias. As mulheres cananeias subiam até o templo de Baal, vestidas de noiva, eram virgens, e se prostituíam com os homens que iam lá. Porque Baal era considerado o deus da fertilidade, da prosperidade. Então diz que se aqueles homens se deitassem com aquelas mulheres, o gado ia dar mais leite, a roça ia dar mais, produzir mais. Então aqueles homens subiam até esse templo para se deitar com estas mulheres cananeias. Então, mas ela ia fazer isso? Não. Ela falou: eu vou buscar o que é meu. Eu não vou ficar nesta situação. Ela colocou um vestido de noiva, um véu no rosto, e foi no caminho esperar Judá. Tamar ficou no caminho. Ele estava vindo triste. E ela perguntou para ele: você vai subir ao templo? Vai ajudar os pastores a tosquearem a lã das ovelhas? Ele disse: sim, irmã, eu vou. Ela falou: você não quer se deitar comigo? Ele falou: quero. Ela falou: e que garante, o que você vai me dar em troca? Ele falou: eu vou dar a melhor ovelha que eu tiver. Ela falou: é mesmo? E que garantia eu tenho que o Senhor vai me pagar? Ele não estava bem. Ele falou: olha, quer saber? Pede o que você me quiser, que eu te dou. Ela falou: eu quero o seu anel. Anel naquele tempo significava autoridade, como se fosse uma caneta que, se você fecha um negócio, você assina o seu nome. Era o anel que dava autenticidade aos documentos. Então ela pediu o anel. Ele perguntou: você sabe o que significa o anel? Ela disse: sei sim, mas eu quero o seu anel. Ele deu. Ela falou: mas não só o anel, eu quero o lenço. E ele, que estava usando o lenço da viuvez, tirou, deu para ela. E ela ainda pediu o cajado. O que significava o cajado? O lenço era da viuvez. O cajado significava a casta, a que família ele pertencia. Anel, lenço e cajado. Talvez muitas pessoas já tenham ouvido esta pregação: anel, lenço e cajado, mas com esta riqueza de detalhes, porque é necessário que nós entendamos e conheçamos a palavra de Deus, porque diz a palavra que quando nós conhecemos a palavra, nós nos libertamos. É necessário que cada dia mais a gente venha tomar desta água, para que verdadeiramente a nossa vida seja transformada, irmãs. Se você quer ter uma vida abundante, próspera e permanecer em pé, é desta fonte aqui. É desta fonte aqui que nós temos que beber cada vez mais. A fonte de águas vivas. Então ele se deitou com ela e ela engravidou. Passaram-se 3 meses. Judá foi à casa de Hira, o porta-voz, e ele falou: você sabia que Tamar está grávida? Ele falou: como assim? Ela está usando as vestes da viuvez. Não,
ela já não está mais. E ela já deve estar mais de 3 meses de gravidez. Então vai lá, chama ela para a gente queimar ela. A lei não era essa. A lei dizia que se uma mulher se prostituísse ou ela traísse, era para apedrejar, não era para queimar. Ele queria passar acima da lei. E ela foi. Quando ela chegou diante dele, ele falou: você pecou, nós vamos queimar você. Ela falou: então vamos chamar o homem que fez isso e queimar junto. Era ele. Ela falou: olha, o homem que é responsável por este filho me deu este anel. Você conhece esse anel? Ele falou: conheço. Ele me deu também esse lenço. O senhor conhece esse lenço? Ele sentou: conheço. E esse cajado, você conhece? Conheço. E está aqui na Bíblia que ele disse para ela: mais justa é você do que eu. E sabe, irmãs, ela engravidou de gêmeos. Porque a promessa do Senhor, você diz: está demorando, pastor, está demorando. Quantas vezes eu falei isso também? Deus não está demorando, Deus não atrasa. A promessa do Senhor, Ele capricha. Ela estava grávida de gêmeos. E quando foi para ela ter estas crianças, se nascesse primeiro uma menina, ela não teria direito à herança. Se nascesse com algum problema, ela não teria direito à herança. Ela só teria direito à herança se fosse um homem perfeito. Olha como eram as leis de antigamente, né? Então, uma das crianças põe a mãozinha para fora e a parteira amarra um fio escarlate em volta do bracinho da criança. Muitas traduções dizem que era um fio roxo, né? O fio escarlate. Porque tem pessoas que estão com o microfone e acham: ai, agora eu cheguei na onde eu queria. Tem pessoas que acham que colocaram a mão para fora e já estão arrebentando. E nem sempre mão para fora é sinal que você chegou aonde Deus queria que você estivesse. Nem sempre colocar a mão para fora é sinal de nascer, né, irmãos? Quando esta criança colocou a mão para dentro, o outro colocou a cabeça para fora e nasceu. A parteira olhou e disse: como tu rompeste? Está aqui, ó, pode ler. Como tu rompeste sem a minha ajuda? Como tu rompeste sem eu te puxar, sem eu te trazer para fora? E a rotura no hebraico tem muitos significados. E eu fui pesquisar o que se encaixava nesta noite. E a rotura no hebraico significa porta. Diante de Tamares, aqui esta noite, Deus está colocando uma porta aberta. Este ano você vai ficar em pé. Existe diante de você uma rotura, uma porta aberta. Pessoas disseram: não vai romper. Pessoas disseram: sem a minha ajuda, como tu rompeste? Vão dizer, né? Você vai romper porque você é Tamar. Porque você tem sobre você, sobre a sua cabeça, uma promessa. Promessa que vai se cumprir. Basta que você continue posicionado. Então, irmãos, muitas das vezes nós achamos que não vamos conseguir, que não vamos romper. Mas eu pergunto a vocês: quem explica Deus? Se Ele olhou para você, viu graça em você, quem é que explica a Deus? Não é? Aquela irmã bonita lá de franjinha, lá atrás, que estava louvando, coisa mais linda, muito lindo vocês louvando. A senhora irmã, isso. Eu vi a senhora assinando papéis. Eu vi um tempo que está chegando de honra. Deus falava: é um tempo de honra. Eu vi a autoridade de Deus sobre a vida da senhora. Está chegando um tempo de honra da parte de Deus. Não tem nada a ver com o cenário atual, mas Deus não precisa de cenário, irmãs. Irmã, tem pessoas que vão dizer: como é que vai romper? Deus fala: sobre você está a rotura, sobre a senhora está a porta. Então toma posse. Amém?
Irmã, me perdoa, eu não lembro o nome de todo mundo. Faz tempo, a senhora. Eu já falei com a senhora uma vez, eu lembro. E eu olhava para a senhora e Deus falava: é minha missionária. Ela é minha missionária. E Deus falou uma coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, que eu já falei isso para a senhora e eu vou falar de novo. Levanta a mão direita. Porque Deus fala que na sua mão tem autoridade. Na mão da senhora tem autoridade para orar para qualquer pessoa, mas para usar estas mãos para orar pelos enfermos, para libertar os enfermos, porque tem enfermidade que é casta de demônio, irmãs. Deus quer usar a senhora com mais e mais autoridade. Eu já disse isso porque o Espírito Santo me fez lembrar claramente. A senhora fará uma viagem aonde novamente Deus já te usou assim, e Deus vai usar a senhora de novo com autoridade. É um lugar longe, não é um lugar perto. Eu vejo outro estado, a senhora indo, e lá numa situação que a senhora nem imagina, que o próprio Deus vai colocar a senhora nesta situação. Deus vai usar a senhora com uma autoridade que a senhora não sabe que tem, mas tem. Deus está falando que essas mulheres todas que estavam louvando junto com a senhora têm autoridade. Abra a boca de vocês. O Senhor, Ele nos dá uma ferramenta, e Ele vai aprimorando esta ferramenta nas nossas vidas conforme nós vamos usando. Um alicatinho de unha, isso aí, mulherada, entende? Se a gente usa, não tem que mandar ele amolar, afiar, não sei como é que fala, né? Para que ele fique legalzinho de novo. Nós somos assim na mão do Senhor. Ele começa nos usando devagarinho e Ele vai aprimorando, porque nós somos a ferramenta do Senhor. A senhora. Irmã, este cenário da sua vida hoje, Deus vai mudar. Deus falou com a senhora hoje. Eu vi Deus visitando sua alma, bem profundamente. Deus vai mudar. Eu vejo Deus limpando a casa, tirando essa tristeza. Às vezes a senhora questiona: por que acontece comigo? E Deus fala assim para a irmã: não é por quê, é para quê. É para que a senhora fique em pé. Deus está mudando esta situação. Eu vi uma afronta, irmã. Eu vi a senhora sendo afrontada. E Deus falando assim: eu estou dando um basta hoje. Porque às vezes nós estamos diante de situações, irmã, de tanta aflição, que parece que a gente vai e volta, tudo mecanicamente. Mas o Senhor fala assim, que está mudando este cenário da sua vida. A senhora vai cantar o hino da vitória, irmã. Viu? Vai valer a pena. Amém? É Bruna, não é? Tá vendo, Bruna? Eu lembrei do seu nome. Eu não estou muito ruim assim. Perdão, irmã. Bruna, eu fiquei tão feliz de ver você aqui. De ver que você continuou e continua e vai continuar. Porque quando é jovem, é mais difícil. Eu tenho visto isso com os meus olhos. E essa é uma igreja, né, bispa, que atrai os jovens. Isso é muito bom. É muito bom. Sabe, Bruna, Deus falou que este ano de 2021 na sua vida não será como os outros. Eu vejo um montão de papel que você vai assinar na sua frente. Você já está cursando a faculdade? Não? Ainda, né? Porque vai. E talvez você diga: mas pastor, eu não tenho essa condição. Mas Deus vai te dar essa condição. Porque eu vi você vestida com a roupa de formatura da faculdade, com aquele negócio na cabeça. E Deus falava: eu estou com uma porta aberta. E antes de pregar a palavra, o Senhor falou que tinha uma porta aberta diante de você. Porque você ficou firme. Porque eu vi como se fosse uma árvore que envergava e até o chão, mas voltava. Aí vinha outro vento e sacudia, envergava, mas depois voltava e ficava firme. Porque muitas vezes você vem para a igreja
sorrindo, mas ninguém sabe o que tem dentro do seu coração. Ninguém sabe a luta que você está vivendo, a luta interna, a luta que está acontecendo dentro da sua casa. Ninguém sabe o que você passa, mas Deus fala: eu estou vendo, eu estou contemplando. E aonde muitas pessoas lançaram palavra de peso, o Senhor fala: eu coloco uma vírgula e escrevo uma nova história para a sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida é coisa grande. É coisa grande. As pessoas não vão entender, mas você vai viver todas as promessas do Senhor para a sua vida. Eu vejo um divisor de águas, o antes e o depois. Quem viver, verá, diz o Senhor. Se pudesse te abraçar, eu te dava um abraço, mas não pode ficar abraçando, né, irmãos? Amém, Bruna? E outra coisa, Deus fala que na sua casa, quando estiver vivendo alguma luta, algum confronto, levanta a tua mão, porque nesta mão aí tem autoridade, repreende, fala: minha casa é do Senhor Jesus. Isso não é só para ela, irmãos, isso é para todas nós que estamos aqui. A nossa casa não é casa de demônio, a nossa casa não é casa do inimigo. Muitas das vezes é uma afronta. Sabe, eu vou contar algo para vocês. Essa noite eu dormi pouco. Eu virei a noite inteira uma agitação e uma luta espiritual. E o pouco que eu consegui dormir, uma hora eu fechei meu olho, eu vi o inimigo na minha frente. Eu falei: Senhor, está repreendida esta luta no nome de Jesus. Eu falei: eu sei que eu vou lá amanhã e que tem vitória para o teu povo. Porque foi uma luta esta noite. Quem é espiritual entende, uma luta. Eu até estava cansado, com sono, mas eu adormeci. Depois eu fiquei numa agitação, acordando. E eu sabia que Deus tinha algo para entregar para esta igreja hoje. A senhora já tem neta, né? Né, bispa? Tem uma neta, não tem? 2 netas? E está preparada para mais uma menina que vai chegar na sua família? É uma casa de... O apóstolo saiu da lição. Eu falo: que mulherada na sua família. Eu vejo uma menina, mas depois eu vejo um varão. Por último, mas eu vejo uma menina. E eu já falei isso para a senhora da outra vez, e Deus está me mostrando de novo. A senhora vai fazer uma viagem, mas é como uma viagem missionária, não é só lazer. Eu vejo uma viagem missionária. Eu vi vocês falando de terreno, e eu já vi o templo construído. É no lugar alto? É no lugar alto o terreno? Vocês não têm o terreno ainda? Vocês estão entendendo o mistério? Eu vi um lugar alto. E lugar alto é lugar de honra. E eu vi, sabe por que se destacava? Porque era alto e tinha muitas luzes. E além das luzes, o Espírito Santo fazia aquele lugar brilhar. E parece que não acontece nunca, mas Deus fala: está mais perto que a roupa do corpo. E essas lutas que a senhora tem vivido, eu vejo algumas afrontas, eu vejo pessoas que vão pedir perdão. Eu vejo pessoas que erraram e que virão pedir perdão. Porque eu vi a senhora triste, eu vi a senhora magoada. E Deus fala: estou eu esta noite derramando sobre a vida da senhora o bálsamo de Gileade. Eu vejo Deus derramando alegria, uma alegria sincera. Receba o abraço do Espírito Santo esta noite, bispa. Porque Deus fala: estou mudando situações velhas, que parece que não mudava nunca. Mas Deus fala: estou mudando situações esta noite. Por amor à sua vida, à vida do seu esposo. Porque vocês pagam um preço. Eu vejo pessoas, irmãos, nós vamos em igreja e o meu marido é minha testemunha, não fala isso para qualquer um não. Eu vejo pessoas que estão lá no altar, assim como se fosse estrela. A estrela é Jesus, mas eles eu vejo com humildade, viu, apóstolo? Pessoas humildes. O senhor escutou o que Deus falou? Deus vai honrar vocês. E às vezes a gente acha que está demorando, porque é tanta luta, é tanta afronta, que a gente acha que não vai acontecer. Mas o Senhor fala: está mais perto que a roupa do corpo. Então não
voz. Irmã, você tem comércio? Deus vai, eu vejo suas tendas sendo alargadas. Seu comércio vai crescer. Vai crescer. É estética? É só cabelo por enquanto? Olha que lindo, adoro isso. O seu comércio vai crescer, vai prosperar, mas não vai ser só cabelo. Eu vejo cílios, eu vejo unha, eu vejo muita coisa de estética. Deus está alargando as suas tendas, viu? A senhora é mãe? É menina? Só tem uma menina? Não, porque eu vejo um menino. Quantos anos tem? Pequena. Quanto? 9. Eu não sei se a senhora quer, mas eu vejo um João. Viu? Às vezes a gente não quer, mas Deus tem um plano, né, bispa? Viu, irmã? Abra a tua boca. Às vezes você pensa que você está pensando, mas é Deus que está falando com você. Deus está mostrando coisas para você. E Deus fala assim que Ele quer usar a ferramenta que Ele te deu. Às vezes você fala, eu não vou falar isso aí não, é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, é Deus mandando você falar. Viu? Abra a tua boca, porque tem autoridade na sua voz. Tem autoridade que Deus derrama sobre a sua vida. Não detenhas, porque quando nós detemos aquilo que o Senhor nos mostra, a nossa vida não muda, mas nós pagamos o preço. Mas a vida de quem está ouvindo muda. Amém? Eu vejo Deus visitando a saúde da senhora, essa parte. Eu vejo Deus visitando com força a sua saúde. E eu vejo a senhora falando que parece que o milagre não chega, que a situação não muda, que não acontece. Deus fala, espera mais um pouquinho, porque está tudo na direção de Deus. A senhora tem filho? Ela já louva? Do quê? Olha, tá vendo como Deus fala? Tá tudo no controle de Deus. Não tem nada que saiu do controle da direção do Senhor. Às vezes a gente passa por tanta situação que dá a impressão que Deus nos esqueceu, né? Aqui contando essa história para vocês, não parece que Deus tinha esquecido esta mulher? Aonde que estava o cumprimento da promessa na vida dela? O marido morreu. Ei, irmãs, para a morte tem jeito? Para tudo tem jeito, mas para a morte não tem. Depois ela casou com o outro através da lei, e aí o outro morreu. Então para ela estava cada dia mais impossível do cumprimento da promessa do Senhor sobre a vida dela. Mas quando o Senhor tem uma promessa, quando o Senhor determina algo sobre as nossas vidas, o homem não para, o inimigo não para. Aquilo que o Senhor tem para me entregar, para te entregar, está nas mãos dele, daquele que pode tudo, daquele que tem o poder de mudar todas as coisas sobre as nossas vidas. Então, minhas irmãs, meus irmãos, se verdadeiramente nós quisermos viver as coisas do alto, e devemos, porque se nós hoje olharmos para o cenário da terra, não é animador. Liga a televisão, morreu não sei quantos no Brasil, não sei quantos, não sei que país, no estado, está terrível. Então nós crentes temos promessa, e nós vivemos em cima de promessa sim, e vai valer a pena sim. E o segredo é a nossa perseverança. O segredo é nós não pararmos, não desistirmos, porque lutas virão, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Em todas as coisas. Irmão, o senhor que estava conversando com meu esposo de máscara branca, a sua esposa está aqui? Quem que é? A senhora que veio visitar a igreja hoje? É a esposa dele? É? Vocês congregam aqui nesse ministério? Não? Vocês vieram visitar hoje? Vocês gostaram? Que bênção, né? Vocês congregam em algum ministério? É?
Vocês trabalham na obra? E alguém já falou para vocês dois que vocês têm um chamado? Já falou, irmã? Para a senhora trabalhar para Jesus? Já? Ó, para ela falou, varão. Não contou para o senhor, mas para ela já. Porque vocês dois têm um chamado. Viu? Cadê a Val? Está escondida. A Val lembra o nome, eu converso com ela. Seu esposo não veio? Ah, tá na porta. Paz do Senhor, irmão. Eu quero falar algo para os dois. Não é só para vocês fazerem o que a bispa pede. E às vezes ela não pede, vocês sabem que tem que fazer algo e fazer. É para vocês imporem as mãos sobre as pessoas e orarem. Tem autoridade na mão dos dois. Tem ferramenta aí que Deus está afiada, a ferramenta de vocês dois. E Deus quer usar. Então se a senhora Val acha que vai só fazer aquilo ali, não é. É mais. Deus quer usar mais a senhora e o seu esposo, mais e mais. A sua filha está na escolinha, a mais nova? Ela já está louvando? Mas ela vai louvar. Com uma irmã. Ela vai louvar também. E deixa Deus usar. Sabe como você vai saber se Deus quer te usar? Quando você começar a fazer a vontade do Senhor. Irmã, senhora bonita, isso. Isso é para a senhora também. Sabe quando a senhora vai ver o que Deus pode fazer através da vida da senhora? Quando a senhora começar a fazer, irmã. Então faça, não te detenhas mais. Não tenha medo, comece. Comece, porque Deus quer usar a senhora também com autoridade. Você, às vezes Deus fala, você vai louvar, e você vem, louva, vai embora e está tudo bem. Não é isso só. Deus tem mais para a sua vida. Deus quer te usar mais e mais. As pessoas me chamam para pregar, eu falo, nossa, eu vou. Eu não sei pregar, não tenho teologia não, eu morro de estudar. Eu e meu marido. Te lê, estuda. E eu vou, e eles chamam eu para voltar, acho que eles gostaram. Mas eu não me acovardei nunca. Eu falei, se é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos fazer a sua vontade. Porque independente da nossa situação, nós nascemos para ficar em pé. E sobre nós está a rotura, uma porta de Deus para nossas vidas hoje. Essa mensagem que eu deixo para vocês, para que este ano seja um ano de cumprimento de promessas nas nossas vidas, irmãos. Tomem posse. Não se esqueça que esse Deus, Ele jamais vai esquecer algo que Ele te prometeu. Principalmente se este algo for em cima da palavra. Porque todas as coisas são em cima da palavra. Profecia é bom para quem escuta, as pessoas gostam. Mas a verdadeira, o que liberta é a palavra. Então tomem posse, irmãos. Tomem posse nesta noite. Que vocês estão saindo daqui, de Gileade. Talvez pessoas entraram aqui entristecidas, magoadas, e vão sair daqui diferentes. Porque aí vai vir algo sobre a tua vida. Você não vai ter ânimo para brigar, para discutir. Você é diferente. As pessoas têm que ver a diferença nas nossas vidas. Porque o crente somos nós. A palavra fala que é para dar outra face. Ai, pastora, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Como o crente é afrontado. É mais do que as pessoas que estão lá fora. Porque o diabo não tem nada a perder com quem está lá fora. Já está perdido. Agora com quem está aqui buscando a face do Senhor. Parece que todo dia há algo para nos afrontar. Mas a certeza que nós temos é a rotura. É a porta do Senhor. É a válvula de escape. É a promessa do Senhor a ser cumprida sobre as nossas vidas. Amém, irmãs e irmãos. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. E que este ano, embora o cenário não seja conivente com aquilo que nós ouvimos aqui hoje, eu profetizo que será um ano onde as promessas irão se cumprir. Eu não sei se todas, mas é um ano que começam a ser cumpridas as promessas do Senhor. O Senhor está movendo as águas a nosso favor.
Coisas que estavam paradas, o Senhor move as águas esta noite a nosso favor. Papéis que estavam engavetados, Deus está tirando de baixo, colocando em cima. Eu vejo carimbo, eu vejo caneta, eu vejo assinatura. Pessoas aqui sairão da casa de aluguel para irem para a casa própria. Pessoas aqui têm chave. Não, olha, é uma delícia, crente, que o culto que o pastor profetiza a cada. Eu estou falando isto porque Deus está me mostrando crente que paga aluguel e que ainda este ano será dono da sua casa. Pessoas que o Senhor vai fazer um rebuliço para entregar algo na sua mão. Pessoas que não estudaram, pessoas que não têm faculdade, não têm curso, o Senhor está tirando. Pessoas que estudaram para colocar você dentro daquele lugar. Mande o seu currículo aonde você sonha, aonde você deseja. Envie o seu currículo. A senhora falou que vende sapato. Eu falando isso agora, o Senhor falou, e não vai vender só sapato aqui do Brasil, vai vender sapato que vem de outro país também. Olha como o Senhor fala. Então, irmãos, tomem posse. Porque o que o Senhor tem é para nós que estamos aqui dentro, não é para as pessoas que estão lá fora. Amém? Eu agradeço demais a bispa, ao apóstolo e a minha oportunidade. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Amém? Eu ainda tô com a perna tremendo. Coisa linda, João. Ai, meu Deus. Faço questão de ser João Vitor. Só para confirmar, já recebi mais de 3 vezes, né, Adriana, que me acompanha há uns anos. Todos falam isso, né, Adri? Amém. Vamos providenciar do menino. Que seja feita a vontade de Deus. Se Deus dá, Deus cuida, Deus guarda, Deus abençoa, né? Que você se coloque de pé nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor por mais este culto abençoado, por cada promessa liberada para as nossas vidas, pelo cuidado do Senhor para agradar a cada um nesta noite. Que palavra abençoada, Adriana. Eu confesso que nunca ouvi um estudo assim tão profundo. Que Deus te capacite e te use a cada dia mais e mais. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pelo ensinamento desta noite, por cada palavra, Senhor Jesus, por cada promessa, Pai querido, liberada das nossas vidas. Pai, nós nunca, Senhor Jesus, vamos deixar de estar em Tua casa, Pai, porque somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Que o Senhor venha nos guardar e nos cobrir a cada dia, ó Pai. Livra, Senhor Jesus, do homem sanguinário, Pai, do homem mau, Pai, de toda enfermidade, Pai querido, que existe nessa face dessa terra. Guarda-nos e nos proteja, Pai, em nome de Jesus. Eu quero chamar a bispa para dar a bênção final, amém? Achei que ela não ia me chamar, né? Porque eu falei para ela, hoje o culto vai ficar na sua responsabilidade. Mas ela me chamou. Amém. Primeiro quero agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tiraram um tempinho para estar aqui. Que vocês levem a palavra que foi falada hoje, né? Às vezes o deserto que o Senhor nos coloca é para nos ensinar. E às vezes é muito dolorido, né? Dói, o deserto dói mesmo, né? Mas como a pastora falou, nós temos que obedecer. Se a gente aprender a obedecer o Senhor, as coisas ficam mais fáceis. Eu falo por mim, porque
Porque hoje eu falo de boca cheia, eu vivo 100% Jesus na minha vida. Eu obedeço ao Senhor em tudo. Tudo, eu não faço nada sem a direção de Deus. Então eu falo para vocês, obedeça, que as coisas ficam mais fáceis. Por mais luta que vocês tenham, dificuldade, mas obedeça ao Senhor, porque as promessas que Ele tem na vida de cada um, porque todas que estão aqui têm uma promessa do Senhor. Às vezes estão demorando, mas o Senhor vai se cumprir. Às vezes demora, porque às vezes a gente não obedeceu do jeito que Deus queria. Às vezes a bênção está na porta, você murmurou, você reclamou, né? Aí Deus fala assim: ô anjo, pega aí a promessa desse irmão, dessa irmã, volta lá no fim da fila, porque ela murmurou, ela não esperou. Então é assim que Deus faz. Então vamos obedecer ao Senhor, amém? E que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que nos guarde, e que nós venhamos ter uma semana, hoje é terça-feira, início da semana, que nós venhamos ter uma semana abençoada, amém? Que eu vou abençoar vocês agora, amém? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, aqui está teus servos, Senhor, que vieram buscar uma palavra, Senhor, que saiam daqui, Senhor, transformados, Senhor, com essa palavra, que foi uma palavra de ensinamento, que Ele nos ensinou que é obedecendo que a gente recebe as bênçãos, e que o Senhor possa nos levar em paz, Senhor, que o grande amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e suaves consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos que creem, digam amém. 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 Aleluia.